Meu nome é Maurício Fernando Garcia, sou aluno do Colégio Estadual Moraes Rego e faço parte do terceiro ano B. A matéria escolhida por mim foi a de Educação Física e a aula 2, Introdução aos Esportes Adaptados. Meu nome é Matheus Sebastião, sou aluno do terceiro ano B do Colégio Luiz Augusto Moraes Rego. Vou apresentar hoje o meu amigo Maurício sobre os esportes adaptados. Bom, antes de falar de esporte adaptado, vamos primeiramente falar de esporte. O que é esporte? Esporte é toda forma de praticar atividade física que, através da participação ocasional ou organizada, visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física, ou também mental. Proporcionar entretenimento aos participantes também é uma das condições do esporte. Pode ser competitivo, onde o vencedor ou vencedores podem ser identificados por obtenção de um objetivo, e pode exigir um grau de habilidade, especialmente nos níveis mais elevados. São centenas os tipos de esportes existentes, incluindo aqueles para um único participante. Há também aqueles com centenas de participantes simultâneos, seja em equipes diferentes ou seja individualmente. Esporte adaptado. O esporte adaptado pode ser definido como a prática de uma atividade esportiva adaptada para pessoas com deficiência. O esporte adaptado mostrou-se um eficiente instrumento de reabilitação e promoção de saúde, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltavam para seus lares com mutilações. Muitas vezes soldados voltavam de guerras ou conflitos sem alguns membros, e por isso não podiam praticar novamente as atividades físicas ou esportivas normal, e precisavam de adaptações para praticar. O esporte em si influencia muito e ajuda bastante na qualidade de vida de pessoas que possuem alguma deficiência, pois ajuda a serem engajadas novamente na sociedade e que se sintam melhores, com uma melhora de autoestima, pois estão praticando esporte normalmente. Um exemplo de esporte adaptado é o basquete de cadeira de rodas. Bom, o esporte adaptado é uma prática adaptada para pessoas com deficiência. Segundo a Lei nº 13.146 de 2015, artigo 2, uma pessoa com deficiência é considerada aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O esporte tem um papel importante, pois ajuda as pessoas a saírem dessa frustração e a criar uma nova expectativa de vida, sempre buscamos objetivos novos e sempre se superando. Cada pessoa, dependendo da sua deficiência, pode ter alguns esportes que são mais recomendados e tem outros que são menos. Mas o que importa mesmo é que a pessoa escolha um esporte que ela goste e que ela sempre esteja praticando forte e sempre esteja feliz por estar fazendo o que ela gosta. Os exemplos de esportes que são recomendados para cada deficiência: para quem possui alguma deficiência física, basquete com cadeira de rodas, atletismo, futebol para amputados, entre outros. Para quem possui deficiência auditiva, futebol, handebol, natação, atletismo, voleibol e muitas outras. Para quem possui deficiência visual, ciclismo, judô, jiu-jitsu, atletismo, heterofilismo, entre outras. E quando a pessoa pratica esporte, ela tende a melhorar e ter alguns objetivos na vida e também ter bastante benefícios. Aqui são alguns objetivos e benefícios que as pessoas têm quando pratica esporte: melhoria e desenvolvimento da autoestima, autovalorização e autoimagem. A pessoa se sente melhor e se sente mais feliz. A socialização com grupos. A pessoa se sente mais incluída na sociedade. A vivência de situação de sucesso e superação de situação de frustração. A pessoa aprende de certa forma, a aprender e a vencer. Melhoria na força e resistência muscular global. Ganho de velocidade, a pessoa aumenta a velocidade com que faz os movimentos. Aprimoramento da coordenação motora global e ritmo.
melhora no equilíbrio estático e dinâmico, a possibilidade de acesso à prática de esportes como lazer, reabilitação e competição. A importância do esporte para a pessoa com deficiência. Praticar esportes é bom para todo mundo, isso é certo, mas para algumas pessoas pode ter um efeito além do esperado. Pessoas com deficiência podem se beneficiar ainda mais da prática de algum esporte. Além dos benefícios para a saúde, alguns outros fatores contribuem para isso. Um dos grandes problemas que as pessoas que têm deficiência sofrem é a falta de acessibilidade de alguns lugares e é também uma grande dificuldade em arrumar emprego, porque de certa maneira cria-se uma barreira que afeta e não tem como a pessoa que tem deficiência conseguir efetivar aquele trabalho. Isso pode, de certa maneira, causar uma certa frustração na vida dessa pessoa, porque ela não tem um engajamento de vida social saudável e também pode criar um certo desânimo, porque quando se trata de uma realização pessoal. Para obter maior visibilidade e oportunidade para pessoas com deficiência que querem praticar esportes adaptados, foram criados os Jogos Olímpicos, que são o maior evento esportivo mundial envolvendo atletas com deficiência. Esse evento inclui atletas com deficiências físicas de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além também de deficientes mentais. Surdos não participam dos Jogos Olímpicos. Como meu colega Maurício disse anteriormente, as primeiras modalidades esportivas adaptadas exclusivamente para as pessoas com deficiência física surgiram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o primeiro evento esportivo exclusivo para deficientes foi nos Estados Unidos e na Inglaterra. Existiam muitos homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial e perderam algum membro ou sofreram algum tipo de trauma grave. As competições tinham como objetivo principal reabilitar esses combatentes, além de estimulá-los fisicamente e emocionalmente. No entanto, foi com os Jogos Paralímpicos que esse evento chegou a reunir 400 atletas de 23 países diferentes para disputar as competições. Desde então, o esporte adaptado vem ganhando a profissionalização. Ele deixou de ser um esporte amador e de reabilitação para atingir o alto nível, e a primeira edição dos Jogos Paralímpicos só ocorreu em 1960, logo após as Olimpíadas de Roma, na Itália. São alguns exemplos de modalidades paralímpicas: o atletismo e o basquete com cadeira de rodas. No atletismo, os atletas são divididos de acordo com o grau de sua deficiência e podem competir usando próteses especiais ou cadeiras com 3 rodas. E os que possuem deficiência visual são guiados e orientados por um guia que fica ligado ao atleta por meio de uma corda. Já no basquete, cadeira de rodas, os atletas utilizam cadeiras de rodas adaptadas e padronizadas pela Federação Internacional de Basquete e Cadeira de Rodas, a IWBF. A classificação dos atletas é feita com base no comprometimento físico-motor em uma escala de 1 a 4,5. Quanto menor a escala, maior a deficiência. A altura da cesta e o tamanho da quadra seguem um padrão. Os jogos são disputados com 4 tempos de 10 minutos cada.